A paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse dia, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você, onde você estiver me ouvindo. Tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre um homem que foi o sucessor de Moisés. Eu quero falar sobre Josué. Josué, ele viveu experiências maravilhosas com Moisés. Ele viu a glória de Deus juntamente com Moisés. Ele era como um assistente pessoal de Moisés, né? Onde Moisés estava, lá estava Josué fazendo assistência a ele. Então eu quero dizer uma coisa para você. Os lugares onde Deus nos coloca é tudo um aprendizado. Às vezes você está num trabalho que já me aconteceu isso, né? Mas teve lugares que eu não entendia. Mas teve lugares que eu entendia o porquê que eu estava lá. Então, às vezes você está aí num lugar, num trabalho, que você não gosta de fazer aquilo que você está fazendo. Mas, se você trabalhar só pensando em ganhar esse dinheiro, esse salário mensalmente, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. Por quê? Porque você só está trabalhando pensando em você. Agora começa a trabalhar pensando que a empresa é sua. A empresa não é sua. Mas começa a pensar dessa forma. Dê o seu melhor, tente aprender, sugue tudo aquilo que você puder sugar, entendeu? De conhecimento. Porque talvez hoje você está aí a trabalhar num local onde você não gosta, talvez a empresa não seja tua, mas futuramente, tudo que você aprender hoje vai ser algo que vai te favorecer no seu futuro. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Em todo lugar que nós estamos a trabalhar, a gente tem que aprender. E a gente tem que gostar de aprender. Talvez você não goste de fazer aquilo que você faz, como acontece com a maioria das pessoas que aqui estão me escutando. Mas é algo que vai te favorecer. Às vezes você está trabalhando num trabalho que precisa mais de dinâmica. É isso que você vai precisar no seu futuro. Trabalha num lugar que precisa de rapidez, é isso que vai precisar no seu futuro. De organização, você trabalha no escritório, você não era organizado, mas você tem que ser organizado, porque é o seu trabalho, é a sua função, é algo que vai te favorecer no seu futuro. Nós estamos aqui vendo um homem, Josué, ele saiu com seus mais de 40 anos da terra do Egito. Ele, Caleb era mais velho que Josué. Então, assim, eles foram os dois que entraram na Terra Prometida e aquela geração toda que saiu da mesma idade que eles não entraram. Só entrou Josué, Caleb e os que tinham menos de 20 anos, que Deus permitiu entrar na Terra Prometida. Por que eles entraram? Porque eles eram melhor? Não, porque eles aprenderam a lidar com a situação. Eles aprenderam a adquirir o conhecimento através daqueles que tinham. Sabe qual o problema de muita gente? É a arrogância. Porque tem tanto para aprender, mas já dizem que sabe tudo. E no fim não sabe de nada. Tem pessoas aí que tem sempre para te ensinar. Eu falo sempre, vou repetir sempre. Pode ser a pessoa mais simples do mundo. Pode ser uma pessoa leiga sobre o assunto que você queria entender. Mas sempre tem uma coisa para ensinar a você. Você tem que estar aberto a ter conhecimento. Você tem que estar aberto a aprender. Tudo nessa vida a gente tem que estar aberto a aprender, a escutar. Até para você fazer um prato diferente, e você tem o hábito ali de fazer da sua forma, mas aí vem uma pessoa que tem ali uma técnica que é muito mais simples, muito mais fácil e muito mais eficaz, mas você já está ali mentalizado, não, mas eu faço assim, vou fazer assim, vai ser assim. Mas a pessoa está tentando te ajudar e falar, não, olha, dessa forma é mais fácil, facilita a sua vida. Então, o cenário que nós vivemos é Deus nos colocando e dizendo para nós, aprenda. Tente aprender, seja funcional. Sabe aquela pessoa sempre ativa, sempre em busca de conhecimento, de se aprimorar naquilo que Deus está ali, sabe, ensinando?
Porque Deus não vai aparecer para você e falar assim, olha filho, eu tenho isso para você, pega isso aqui, esse é teu talento. Deus não vai aparecer para você e vai falar assim com você cara a cara, não. Ele vai usar pessoas para mostrar a você que você tem talento nisso, que você tem capacidades nisso e que você pode. Mas aí é que está o segredo. É você estar aberto a receber. Muitas vezes perdemos oportunidades na nossa vida, no nosso cotidiano, porque nós temos a mentalidade fechada. Nós não aproveitamos a oportunidade, nós só focamos no problema, nunca na solução. A gente só está ali focada nas desvantagens que você está vivendo, nunca nas vantagens futuras. Eu trabalhei 12 anos da minha vida em uma fábrica de relógios. Eu, quando lá cheguei, eu não sabia nada. Eu nem sabia que era daquela forma que se trabalhava com relógio. Sabe? Eu nem sabia. Achava assim, tinha uma imaginação totalmente diferente. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui ganhando conhecimento. Mas não só conhecimentos de relógio, conhecimentos de organização, rapidez, agilidade. Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque era isso que eu fazia lá no trabalho. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Teve momentos em uma máquina que eu fazia 4.000, cheguei a fazer 5.000 peças em um dia em uma máquina. Que o limite era 3.000, eu cheguei a fazer 5.000 peças. Então, é agilidade, eu comecei a ganhar agilidade. Depois, no começo, eu não sabia controlar as peças, porque as peças têm que ter controle para ver se estão boas, porque a máquina também pode falhar, entendeu? Então, você tem que estar sempre a controlar as peças para ver se está saindo perfeitamente, se não estão partidas, porque às vezes, se acontecer de peças estarem partidas, vão diretamente para o lixo, não tem salvação. Elas não são derretidas ali e depois são moldadas e feitas de novo na máquina, não. Aquilo tudo vai ao lixo. Então, eu não sabia isso. Ganhei conhecimento. No fim, eu sabia controlar como um controlador porque existe o controlador que passa, né, de máquina em máquina controlando o trabalho. É o trabalho dele, é a função dele. Ele estuda aquilo, ele estuda a peça, toda a medida da peça, ele sabe tudo. Então, eu comecei a ganhar conhecimento com ele. Aprendi com ele, ele me ensinava as coisas, eu aprendi. E isso, o que eu fazia? Chegou um momento que eu não precisava nem de controlador para controlar a minha peça, porque eu mesmo sabia controlar a minha peça, porque fui ganhando conhecimento. E era uma coisa que era necessária para mim? Não, é a função dele, ele que faz o trabalho dele. Não, mas eu queria conhecimento para mim, porque era funcional para a minha profissão. Tudo na vida, gente, é bom você aprender. Ia para lavagem de peças, não era a minha função, mas ia para lá porque o dia que faltasse alguma pessoa e precisasse ser substituído, lá estava eu e eu sabia. Então tem coisas na vida que é bom você aprender. E as coisas mais difíceis são as que mais são valorizadas. Eu fazia peças, uma das peças chamadas medalhões. Eu não sei se vocês já viram esses relógios de luxo da Rolex, da Omega, esses relógios que são mesmo caríssimos. Atrás tem ali tipo uma espécie de desenho. A Omega tem muito isso, um dragão. Eu fazia muito aquilo. Então, são coisas delicadas de se fazer. Então, eu era boa naquilo, eu fazia bem. Então, era uma coisa mais difícil no meu departamento, porque há vários departamentos de... Quando você começa a peça, né, que eu começava a peça bruta, eu começava a fazer as peças brutas. Mas depois, há ali um processo de satinagem, de polissagem. O que é isso? É o trabalhar na peça para depois ir para a montagem, depois ir para o acabamento. Então, há departamentos. O meu departamento, eu trabalhava com peças grossas, mas havia esses medalhões, que chamavam medalhões, que eram assim, como um carimbo desenhado ali, se batia na máquina e saía ali o dragão com o nome Omega. Então, assim, eu fazia bem isso. E ali no meu departamento era uma das coisas mais delicadas de se fazer. Entendeu? Eu tinha que ter muita atenção naquilo. E sempre o meu chefe me colocava para fazer aquilo. Era super cansativo. Era muito cansativo. E ele estava sempre a me colocar para fazer aquilo. Podia pôr para fazer outras peças mais fáceis. Porque o dia passava muito mais rapidamente. Mas é muito mais valorizado quando você faz uma coisa difícil. Por quê? Porque o chefe olhava e falava assim, não, coloca ela porque ela sabe fazer. Aí se fosse
Aí quando vinha a crise, quem era mandado embora? Quem era? Quantas vezes durante esses anos todos lá que trabalhei, quem foi mandado embora? Foi o que não sabia, o que estava na facilidade, que fazia as coisas fáceis. Esses eram mandados embora. E os que faziam as coisas difíceis? Eram lá colocados, ficavam lá e eles mantinham esses funcionários. Então, as coisas difíceis, gente, é as que são mais valorizadas. Você tem que aprender, você tem que aproveitar os lugares aonde Deus te coloca para você ganhar conhecimento. Gente preguiçosa, que não gosta de desenvolver. Começa numa fábrica de roupa, uma fábrica de peças íntimas. Começa ali, cortando as linhas. Quantas pessoas já vi fazendo isso? Corta as linhas. Tira as linhas ali das peças, depois vai embalar as peças. Esse é o trabalho da pessoa, mas a pessoa tem uma visão. Eu gosto de costurar. Aí começa ali a pedir ajuda para a amiga, no tempo, no intervalo, como é que faz isso? E a pessoa vai ensinando, vai ensinando. Quando vê, a pessoa já está passando para quê? Para costureira. E numa fábrica, gente, costureira é valorizada, porque é o trabalho mais importante, a costura. Se não tiver uma costura perfeita, o trabalho não está bom e também não vai ser vendido, não vai ser exportado. Então, aonde Deus te coloca, tenha visão de águia, tenha visão de crescimento, para de estagnação, para de conformar com pouco. Deus tem muito para você. Eu quero ler para você a história de Josué. Josué, ele era o assistente pessoal de Moisés. Josué, ele acompanhava Moisés, entendeu? Ele acompanhava Moisés. Lá em Êxodo 33, 11, está falando assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele tinha outras coisas, gente, ele tinha outras coisas para fazer. Não vem você com essa história, mas ele não tinha nada para fazer. Tinha, porque nós sempre temos coisas para fazer. Nós temos, cada pessoa, todos nós aqui nessa terra, temos 24 horas por dia, certo? Você tem um dia, é igual para todos. É igual para todos, 24 horas. Só que tem pessoas que desenvolvem mais, que são mais aproveita mais a oportunidade do tempo, e tem pessoas que o tempo passa e não faz nada. Acorda cedo, o dia passa, chega à noite, o que você fez? Nada. Sabe, não são pessoas que querem um progresso para si. São pessoas que estão conformadas. Nós estamos a falar de um homem que servia Moisés e via tudo o que ele fazia. Ele seguia à risca o que Moisés fazia. Ele via como Moisés liderava o povo. Você acha que Deus chamou Josué por chamar? Não. Sabe quando Deus vai chamar Josué? Deus fala para Moisés, né? Porque Moisés já estava próximo de morrer. Entendeu? Moisés já estava quase a morrer. O Senhor, lá no livro de Deuteronômio 31, 14, fala assim: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Então disse o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com os teus pais, e eu sei que este povo vai se levantar e vai se prostituir, vai servir deuses estranhos na terra. Para onde eles vão me deixar, e eles vão anular a aliança que fiz com ele. Então Deus está falando: eu preciso de um líder. Deus chama Josué porque já conhecia. Quem era Josué? Sabe de uma coisa? Tem oportunidade que nós perdemos, sabe por quê? Porque nós não estamos aqui na brecha como Josué. Josué em todo o tempo era servidor de Moisés e começou a criar dentro dele as mesmas estratégias de Moisés. É fato isso. Anda com uma pessoa derrotada, uma pessoa pessimista,
uma pessoa desanimada. Anda com ela, para ver se você não vai ficar no mesmo perfil da pessoa. Anda com um líder, anda com uma pessoa positiva, anda com uma pessoa de fé, para ver se o seu nível não vai ser como o nível dessa pessoa. Anda com um fofoqueiro, vive com um fofoqueiro. Se você não vai passar a falar da vida dos outros como essa pessoa fala. É fato. Se você pegar pessoas que estudam sobre o comportamento humano, você vai ver o que é, de fato, o que acontece na realidade. Quando você segue uma pessoa com um perfil tal, com uma tipologia tal, você vai ser como essa pessoa. A própria palavra de Deus, ela fala sobre isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Lá no livro de Provérbios 13:20 fala também sobre isso. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Lá no livro de Salmos 1 fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que a palavra de Deus fala em Provérbios? Lê o livro de Provérbios. Provérbios tem ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Tem mais prova verídica do que a palavra para você nesse dia? Diz aí, tem aquele provérbio popular que as pessoas falam assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É a realidade, porque está baseada em cima da o quê? Dos versículos bíblicos que eu li para você. Anda com uma pessoa viciada na droga, se você passar de um tempo, você também você não fica viciado. Diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Não tem como, não nega. Não nega. Então Josué andava com Moisés, então olhar para Josué, pronto. É o seguidor de Moisés. A liderança que tinha em Moisés passou para quem? Para Josué. Porque se você for ver, lá no livro de Deuteronômio 3, que fala sobre isso, que Moisés, sabendo que o fim da vida dele já estava próximo, o que ele faz? Ele vai, chama Josué, dá uma ordem para Josué e diz assim: olha, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito. Quer dizer, ele via tudo. Moisés estava falando para Josué: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a quem tu passarás. Moisés estava dizendo: não temas, porque o Senhor vosso Deus é o que vai pelejar por vós. Sabe quando foram enviados 10 espias para espiar a terra? Moisés e Caleb faziam parte desse número. Os outros, quando eles voltaram pessimistas, se compararam como gafanhotos, sentiram medo. Só que Josué e Caleb, depois de 40 dias que os espias retornaram e deram o relatório, que era Moisés e Arão que estavam à espera, e perante o povo de Israel, eles confirmaram o que Deus havia dito, porque Deus tinha falado: vamos dar vocês numa terra que manda leite e mel. Aí quando eles falaram das cidades fortificadas, do povo poderoso que habitava na terra, eles se sentiram desanimados. Sentiram desencorajados. E na nossa vida não é diferente. Quando nós olhamos a circunstância e vemos as cidades fortificadas que se colocam diante de nós, os problemas que crescem, e a gente pensa assim: não, eu não vou conseguir ultrapassar isso. Só que, sabe o que Josué fala? Porque os outros espias, falavam: nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós.
Lá a terra devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins. Isso é, os filhos do Anak, que são descendentes dos nefilins. Eram o quê? Os gigantes. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles. Só que Josué e Caleb sempre confiaram no Senhor. Por quê? Experiência. Tipo, eu vi Deus fazendo tanta coisa através do líder Moisés. E Deus mudou porque a liderança vai passar para mim? Deus vai alterar o poder dele porque a liderança vai vir para mim? Não. Toda obra que Deus coloca na nossa vida, pode ver, é o impossível na nossa frente. Deus, quando tem algo para nós conquistarmos, não é facilidade que Ele vai te dar. É impossíveis mesmo que você vai ter que enfrentar. Mas quando Ele chama Josué e fala para Josué, Josué, eu tenho uma missão para você. Você vai passar com o povo e você vai entrar na terra de Canaã, assim como eu prometi para o meu servo Moisés. Só que o Senhor olha para Josué e fala para ele assim, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso, você vai fazer esse povo herdar a terra, porque eu prometi dar a seus pais. Só preciso que você seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Se você seguir à risca aquilo que Moisés está fazendo, você vai ser bem-sucedido. Deus estava dando uma direção para Josué. Josué já sabia de tudo. Conhecimento de liderança. Alguns teólogos falam porque ele saiu com seus mais de 40 anos do Egito, ele foi treinado lá pelo exército de Faraó. Militarmente falando, ele foi treinado, então ele tinha habilidades de um militar. Então ele era apto para a guerra. Quando ele esteve no Egito, ele aprendeu as coisas do Egito. Quando ele esteve com Moisés, ele aprendeu como Moisés liderava. Então as coisas que Josué tinha, era tudo o quê? Da vida, faculdade da vida. Nós, para termos sucesso, nós temos que passar por essa faculdade e temos que valorizar os momentos bons e os momentos ruins também, porque é nos momentos ruins é que te faz crescer. Pega uma pessoa, duas pessoas, põe elas uma do lado da outra e faz uma experiência com elas. Tira tudo delas. Comida, dinheiro, tudo. Aí você coloca essas duas pessoas, certo? Aí você vai falar para elas, a partir de hoje, vocês vão ter que recomeçar. Vocês vão ter que ir atrás, porque vocês não têm dinheiro, não tem nada. Vocês vão ter que ir atrás. A única coisa que vocês têm é a roupa do corpo. Aí elas têm os mesmos anos de experiência, só que ela pegou as coisas ruins da vida e ela aprendeu. E estava aberta para conhecimento. Mas a outra sempre procrastinou. Eu estou bem nesse trabalho. Eu já estou bem nesse cargo, eu não preciso me evoluir. Eu vou ficar como eu estou muito bem. Aí você coloca essas duas pessoas para começar de novo. E eu vou falar uma coisa para você. Quem mais terá sucesso? A que procrastinou durante anos? Ou aquela que durante todos os anos que teve a oportunidade esteve sempre aberta para aprender? Quem é que vai ter mais facilidade na vida? Aquela que sabe muitas coisas ou aquela que só sabe aquilo que aprendeu durante aqueles anos? Porque ela pode conseguir um trabalho, talvez que não seja na profissão que ela estava anterior. Mas como ela sabe de muitas coisas, ela tem facilidade de trabalhar em qualquer lugar, se adaptar em qualquer lugar. Há pessoas que se adaptam muito bem ao ambiente, há outras que têm muita dificuldade. Por quê? Porque nunca estão abertas para aprender coisas novas. Estão sempre ali, insistindo na mesma tecla. Mas eu gosto disso e tal. Não evoluem. E Deus nos deu uma capacidade tão grande, Deus nos deu um cérebro tão potente. O nosso consciente, o que nós pensamos, tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida.
E nós queremos ficar sempre ali no mesmo lugar. Quem é que vai sobressair se aquela pessoa que durante, vamos dizer, 10 anos da vida dela, sempre esteve aberta para aprender e aprendeu coisas novas e durante as dificuldades, não teve como dificuldades, mas teve como o quê? Faculdade na vida dela? Ou aquela que sempre durante os 10 anos reclamou de tudo e nunca estava satisfeita com nada e sempre que aparecia a oportunidade procrastinou? Quem terá sucesso na vida? Não precisa você pensar muito para saber quem é que vai sobressair e sair dos problemas. Não precisa você usar muita cabeça. Por quê? Porque aquela pessoa que se esforça, ela sempre terá êxito. A palavra de Deus fala para mim e para você em Mateus 7. O que a palavra de Deus nos diz? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui está falando de ação e reação. Ação e reação. Você pega esses homens, seus 70, 80 anos, que estudaram a mente humana, o desenvolvimento humano, o conceito humano, que estudam sobre milionários. Você vê palestras, você vê livros de pessoas, de escritores que estudaram anos e anos o mesmo tema e desenvolveram para a ajuda de outras pessoas. E de todos os mentores que você encontra, vai ser sempre aquele que... Vão ser sempre assim, a mesma coisa, eles sempre vão falar, para você ter sucesso na vida, você tem que ter disposição, você tem que ter foco. Qual o segredo do sucesso? Foco naquilo que você quer, foco em ser melhor, foco em aprender, foco em desenvolver. O que mata a vida de uma pessoa aqui na Terra? Procrastinar, é deixar sempre para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou arranjar um trabalho. Amanhã eu vou me desenvolver nessa área. Amanhã eu vou estudar isso. Amanhã eu vou começar isso. O que mata a nossa vida aqui nessa terra, em todos os âmbitos, gente. Porque quando você procrastina uma coisa, está atrasando outras coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Imagina se Josué sempre procrastinasse. Eu não quero estar na tenda. Eu não quero estar com Moisés. Moisés, se vira aí. Achas que ele seria o sucessor? Não. Deus chamou ele por quê? Porque viu nele que ele tinha capacidades, que ele tinha interesse. Sabe quando é que Deus chama você? Quando você está desocupado? Não, quando você está ocupado. Quando você tem interesse em aprender. Você não vê Deus chamando gente preguiçosa. Não vê. Deus sempre chama o ocupado. Aquele que está assim, já tem muita coisa para fazer, mas Deus está chamando ele para fazer mais. Porque a mente dele está ocupada em coisas boas. Quando você vê pessoas preguiçosas, a mente dela só pensa o que não presta. Pessoas preguiçosas só usam a mente para pensar aquilo que não presta. Já ouviu aquele ditado popular que fala que mente vazia é a oficina do diabo? Quando você está tão desocupado, o diabo está sempre lançando as setas do seu pensamento. Aí você já está motivado, você fica ainda mais desmotivado. Por quê? Porque você tem a mente vazia, você não arranja coisas para fazer, você passa o dia, tem gente que passa o dia deitado, o dia no telefone, horas e horas no telefone, ou assistindo Netflix. O tempo vai passando, o que você faz? Nada. Aí você fala assim, Deus, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. O que é o segredo do sucesso? A força de vontade. O segredo do sucesso é a força de vontade. É de você ser melhor em tudo. Não é que você vai ser superior, não, é que você vai ser melhor. Porque tem gente que tem um espírito de superioridade. Eu sou melhor. Você pode ser melhor porque você buscou entendimento e conhecimento para aquilo. Mas tem gente que acha que é melhor em tudo e que é melhor que a pessoa. Não, você não é melhor. Quando você morrer, você vai debaixo da terra, se você não for cremado. Mas uma coisa eu quero te garantir, você pode ser melhor no seu trabalho, você pode ser melhor no cargo que Deus confiou nas suas mãos, você pode ser uma boa mãe, você pode ser uma boa esposa, um bom esposo, aonde você estiver, você tem capacidades para isso, porque Deus te capacitou para isso. Só que tem gente que deixa a mente desocupada, e o diabo trabalha, porque ele não está aí, ele não é preguiçoso, viu? Se tem uma coisa, uma qualidade que ele tem, ele trabalha, e trabalha muito. Para desviar você dos propósitos que Deus tem na sua vida. Desviar o propósito de Deus na sua vida. Quando você está com a mente vazia, preste atenção no que eu estou falando. Você só pensa aquilo que não presta. Só vem coisa ruim na sua cabeça. Agora esteja com a mente ocupada. Estuda,
trabalha, faz as suas coisas diárias. Você não tem tempo para pensar nisso, porque a sua mente está voltada naquilo que você tem como objetivo. Qual o seu objetivo de vida? Ficar de frente ao telefone, ali no Facebook, querendo saber da vida das pessoas? É esse o seu objetivo de vida? Aí passa 5 anos, você vê uma pessoa que tem foco, objetivo, a vida dela muda e a sua continua igual. Continua igual. Não muda. O que eu fiz de errado? Procrastinou. Deixou sempre para amanhã aquilo que Deus confiou na sua mão para fazer hoje. Josué podia procrastinar? Com certeza. Podia falar, eu não quero. Sim, decisão dele. Mas ele tinha um foco. Ele tinha algo dentro dele que ele sabia que ele poderia também ser um grande líder. E ele foi. Sabe quem fez esse povo herdar a terra prometida? Nem foi Moisés. Moisés ficou mais tempo no deserto com o povo do que quando chegou lá, né? Nem entrou. Deus não permitiu entrar. Só avistou de longe. Mas quem fez entrar o povo foi o líder Josué. Homem de liderança. Só que Deus o avisou, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter ânimo. E nos nossos dias atuais não é diferente. Acha que eu não acordo muitas vezes desmotivada? Silene, desmotivada sim. Tem dias que não tenho vontade de sair, tem dias que não tenho vontade de ver clientes, tem dias que não tenho vontade de falar com ninguém, tem dias que a minha vontade é de sentar no sofá ali e estar de frente ali à televisão e ver Netflix sim. É humano. Tem dias que o cansaço bate, que você não quer fazer nada. Mas se eu for olhar para isso, eu não faço nada. Eu não saio da minha área de conforto. E se tem uma coisa, se você quer crescer, saia da sua área de conforto. Quem muito está confortável não sente o impacto da vida. Para você ter sucesso, você tem que sair da sua área de conforto. Quando você vai para uma faculdade, você está saindo da sua área de conforto, porque você poderia muito bem passar outras suas horas aí, essas horas de estudo, num lugar com os amigos, tá aí festejando o fim de semana. Aí você sai da sua área de conforto para quê? Para estudar. Você não só estuda durante a semana toda, mas fim de semana ainda tem trabalhos para você desenvolver. Área de conforto, gente. Tem pessoas que só querem estar na área de conforto e quer que Deus faça um milagre na sua vida. Coisas que você tem que fazer, Deus não fará por você. Deus só vai tocar no impossível. É quando você tem um estudo, faz uma faculdade, anos e anos, e precisa de uma porta aberta, você deixou currículo e ninguém te chamou. Isso é o impossível para você, mas para Deus não. O que Deus faz? Cria circunstâncias e te coloca em um posto de trabalho. Conformista, sabe aquela pessoa que se conforma com tudo? Tá bom, graças a Deus por isso. Você tem que dar graças a Deus por tudo, em tudo dai graças ao Senhor, mas para de ser conformado com a vida, se conforma com tudo. Às vezes está aí comendo um arroz e feijão, falta carne todos os dias, um alimento para você saudável, até mesmo para a sua saúde, nutrientes para o teu corpo, e conformado. E Deus te dando direção, te dando projetos. Mas isso é muito difícil. Existe alguma coisa fácil quando se sai da área de conforto? Eu quando saí do Brasil para ir para a Irlanda, quando eu saí da minha área de conforto, acha que foi fácil para mim? Acha que foi fácil chegar num país com uma cultura diferente, língua diferente, sem conhecer nada, pouco dinheiro no bolso, ainda emprestado? Acha que foi fácil para mim? Chegar num lugar onde não conhece ninguém, mas Deus tinha uma promessa sobre a minha vida e Deus falou, vai porque eu sou contigo. Assim como Deus falou com Josué, vai que eu serei contigo, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Aí você quer que Deus faça um milagre na sua vida, mas você mesmo não age. Sabe por que muitas pessoas estão enfermas, depressivas, oprimidas? Porque estão aí conformadas com a vida que está levando. Deus tem coisas grandes para você. Você serve um Deus grande. Põe isso na sua cabeça. Você serve um Deus grande. Você não serve um Deus pequenino, não. Você serve um Deus grande. Para de pensar pequeno. Idealiza o seu futuro, coisas grandes, coisas promissoras. Para de pensar no fracasso, para de pensar só na morte. Tem gente que acorda pensando na morte, dorme pensando na morte. Deixa eu te falar algo, pensa no seu futuro e pensa
de forma grandiosa, porque o teu Deus é grandioso. Ele pode fazer além do que você pensa. Coisas que não chegou no teu coração, não desceu aí, Deus pode fazer por você. O dia que você mudar essa forma de pensar, as coisas elas vão mudar em teu favor. Mude os teus pensamentos e a tua rotina vai mudar. Mude as tuas atitudes e as coisas vão cooperar em teu favor. Houve tantas palavras, houve tantas mensagens, houve tantos mentores, tantas coisas, mas a vida continua igual. Por quê? Porque não tem atitude. Não vale a pena eu sonhar e não ter atitude. Saia da sua área de conforto. Josué estava saindo da área de conforto? Não, porque ele nunca se sentiu confortável, ele sempre esteve do lado de Moisés, mas sempre buscando conhecimento. E o dia que Deus entregou esse cargo na mão dele, ele já estava preparado. Não foi assustador. Até porque Deus fala para ele, eu preciso que você faça algo. E é esse algo que vai gerar em você sucesso. É esse algo que você vai ter sucesso, Josué. Entendeu? Deus nos dá a chave da vitória, Deus nos dá a chave da prosperidade. O Senhor olha para Josué e fala para ele, o Senhor já estava falando, eu te chamei, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Vai dizer que você não tem essa promessa na sua vida? Que Deus já falou isso com você? Todos os dias da sua vida eu sou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. O que você está esperando? Não te desamparo, não te deixo, estou contigo. O que você quer mais? Morrer? Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, já foi liberada. E você só pensa na morte, tem gente que só pensa na morte. Pensa em tudo que é ruim, mas não idealiza as coisas que Deus tem para você. Seja forte, meu filho, seja corajoso, enfrenta os seus problemas. Tem dias que é ruim, tem dias que as notícias ruins chegam, tem dia que a porta se fecha, tem dias que os gigantes se levantam, tem dias que você não tem força para lutar com os gigantes, mas aí que vem a tua força, e de onde que ela vem? De Deus. Quando os gigantes aparecem na minha frente, o que eu falo? Não tenho força para lutar com eles, mas o meu Deus tem. Porque você vai fazer este povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar a seus pais. Tão somente, Deus repete, tão somente, olha o segredo aí, na sua vida. Força, seja forte. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade. Cada um aí tem uma adversidade para contar, que já passou, que já sofreu, que está passando. Já passei por tanta coisa ruim na minha vida, já sofri tantas perseguições, mas eu estou aqui. Por quê? Porque Deus tem me dado vitória. Já parou para pensar que você está aí porque Deus tem te sustentado? Já parou para pensar que você está aí porque Deus tem te levantado? Então, somente seja forte e muito corajoso, muito corajoso, muito corajoso. Você tem que ter coragem para enfrentar os problemas, as pessoas, sabe? Vai ter gente que não vai concordar com você, tem pessoas que vai bater frontalmente com você, mas você tem que ser corajoso, porque quando Josué ocupou esse lugar, você não sabe que ele teve que enfrentar duas coisas. Primeiro, atravessar o Rio Jordão. E a palavra fala que aquele rio, ele estava transbordando. A palavra diz assim, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Ele tinha que passar o povo todo ali. E o que acontece? Confiança em Deus. Como é que eles iam passar naquele rio com crianças, com animais, com tudo? Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Porque quando entraram os sacerdotes com a arca, e a palavra diz que quando eles, porém os sacerdotes, quando levavam a arca da aliança, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eles levavam a arca. Aí quando os pés deles molharam na borda das águas,
aquilo já começou a parar. Aí as águas que vinham de cima se levantaram num montão. Começou a parar lá na cidade de Adã. Aí depois as águas que descia do mar da Araba ficou lá no mar salgado, que é o mar morto. Então foram cortadas. A palavra diz que passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, eles pararam firmes. Firmes. Já viu um rio transbordando, como perigoso é? E vocês sabem que a extensão do Rio Jordão, ele chega a quase 200 quilômetros de extensão e de largura, 30 metros. Aí você vê lugares que tem 1 metro de profundidade, o máximo lá até 30 metros de profundidade. Aí você pensa, cheio, transbordando, é assustador. É assustador. Mas eles pararam firmes ali, eles escolheram um lugar mais raso, claro, mas de todo jeito estava transbordando. Podia levar, nesses 200 quilômetros de extensão, poderiam levar embora, mas passaram, a palavra diz assim, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Gente, o nosso Deus não falha. Deus está te dando um segredo. Por que você é covarde? Deus te deu uma missão nessa terra. Você está esperando o quê para cumprir a missão que Deus te colocou, que Deus te orientou para fazer? A gente é covarde diante daquilo que Deus nos dá como ordem. Às vezes o homem te dá uma ordem e você sai como um cachorrinho obedecendo, mas o dia que Deus fala com você e te dá uma ordem, você não obedece, você é fraco. Ser forte e corajoso, Josué. Eu vou te fazer herdar a terra. Deus está falando as mesmas palavras para você nesse dia. Seja forte e corajoso. Eu vou fazer você herdar essa terra. Que terra é essa? Talvez seja uma terra onde está seco. Às vezes você está precisando de dinheiro. Às vezes você está precisando abrir um local, um estabelecimento para você trabalhar e você não tem condições. Deus te fará herdar essa terra. Mas você tem que ter coragem para enfrentar os inimigos. Josué teve que enfrentar o Rio Jordão, depois teve que enfrentar ainda o exército dos cananeus. Ele já pegou um cargo, enfrentando dificuldades. Deus não garantiu para Josué, você não vai enfrentar inimigos. Não. O Senhor em nenhum momento falou assim com Josué. O que Deus falou para ele foi, você tem a chave. O que significa essa chave? Que toda porta que você chegar de frente, você coloca essa chave mestra. Você vai abrir, porque eu estou contigo. Deus não está garantindo para você que você não vai ter gigantes, não, minha filha. Você acha que eu não tive gigante? Deus falou assim, Lene, você vai e vai tudo correr bem. Não vai ter nenhuma dificuldade. Deus nunca me falou isso. Deus falou assim, vai que eu sou contigo, vou te abençoar nesse lugar, vou te prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Essa foi a promessa que Deus fez na minha vida. E de fato é o que acontece. Tem dias que é tanto gigante, você fala assim, Deus, como é que eu vou sair do meio desse povo? Não dá. É muito gigante se levantando, levanta de um lado, levanta do outro, problema de um lado, problema do outro, o vento bate. Aí você fica assim, gente, o que eu vou fazer? Aí Deus fala, não, minha filha, eu te prometi que eu vou ser contigo. Você tem aí nas suas mãos uma chave. A chave o quê? Mestra. Toda porta que se fechar, se você colocar essa chave, que eu te dei o segredo, ela vai se abrir. É isso que o Espírito Santo de Deus fala com você nesse dia. Você tem que entender isso. Aí, dá continuação. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem, o quê? Sucedido. Por onde quer que andares. Para de desviar do caminho que Deus te colocou para você trilhar. Para de ser teimoso e de achar que você tem razão. Você não tem razão. Você tem que orientar-se através da palavra de Deus e acreditar que Ele é fiel e Ele está com você. É tudo através da fé. O sucesso que Deus tem para você é fé, gente. Tem coisas que você fala assim, como é que eu vou ter sucesso? Moro nessa casa, nesse barraco, aqui, as paredes estão caindo, vem a chuva, está tudo molhado. E aí, Deus, como sucesso? Mas há uma promessa. E se Deus prometeu para você, Ele será contigo. Há uma chave nas suas mãos que você não está reconhecendo, que ela abrirá as portas. Palavra de Deus para você. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Por onde quer que andares.
Deus fará você herdar essa terra da tua dificuldade, desses gigantes. Deus está falando com você. Você vai herdar essa terra, mas você tem que estar disposto a herdá-la. Josué podia desistir, não quero mais, estou bem aqui do outro lado do Jordão, não atravesso o Jordão. Não, a terra prometida não é aí, a terra prometida é lá do outro lado. Você vai ter que passar o Jordão. E o que significa isso, passar o Jordão? Confiar em Deus. Ninguém poderia passar o Jordão, esquece. Está transbordando, até pelas ribanceiras, não tem como, mas confiança em Deus. Gente, eu estou falando pelo modo espiritual, não estou pedindo para você entrar no rio e se afogar, não. Eu estou falando das coisas, das circunstâncias da vida. É das circunstâncias da vida, é Deus falar para você, você vai para um país e você não tem dinheiro para nada. É Deus falar, você vai abrir uma empresa e você não tem dinheiro nem para começar, nem para, vamos dizer, constituir a empresa. Os documentos, nem para pagar os documentos. É Deus falar para você que está te dando um filho e o médico fala você é estéril. É confiar em Deus, é passar o Jordão. É esta a palavra de Deus para você nesse dia. Confia no Senhor. Confia, mas Ele está te dando aqui. Você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Você vai ter que tirar do teu coração a incerteza daquilo que eu já falei que vou fazer na sua vida. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe qual é a chave de sucesso? Está aqui no livro de Josué. É ouvir a palavra, é meditar na palavra, é executar a palavra, é ter ânimo, é ser forte, é ser corajoso. Porque as adversidades, elas não vão cessar, elas virão. Umas maiores que as outras, outras mais difíceis que outras, mas Deus, Ele está falando para você. Eu serei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a palavra que Deus tem para você nesse dia. O que você está à espera? De fazer coisas que Deus já colocou no seu coração para fazer. O que você está à espera? Esperando o quê? Passar o dia e chegar o outro? Passar o ano e chegar o outro? Passar 5 anos da sua vida e você está estacionada no mesmo lugar? O que você está à espera? Deus está perguntando para você. Começa a agir no pouco que você tem. Use a coragem que Deus te deu. Use a força que está dentro de você. Você tem uma força que você mesmo reconhece. Olha, se uma pessoa tem um acidente de carro e tem uma pessoa lá debaixo do carro, se aparece 2 pequenos ali com estatura pequena e você olha, nem tem força, mas eles conseguem uma força para levantar o carro e tirar a pessoa. Aí pergunta, de onde que você tirou essa força? Eu não sei, ela veio. Tem uma força aí dentro de você que você nem reconhece que você tem. Tem capacidades aí que você não sabe que você tem. Sabia que você tem capacidades que está escondido dentro de você, que você mesmo escondeu? Mas você tem. Sabia que você tem um espírito de liderança que você acha que toda a gente tem, mas você não tem? Você tem. Então você vai começar a despertar como Josué despertou. Você vai começar a entender que os lugares aonde Deus te colocou é tudo para você aprender. Aprenda. Para de procrastinar, para de só reclamar. Eu estou nesse lugar, não gosto desse lugar. Mas alguma coisa boa tem aí para você tirar para a sua vida, para o seu futuro, para o seu progresso. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.